havia uma poética ligada à cor. As imagens começam a dissolver-se do prazer de estar vivo, né, de cantar essas sensações. Bem-vindo ao Estado da Arte. Olá, você já ouviu essas críticas a artistas contemporâneos? Uns lunáticos esparramam manchas de tinta, assinam o troço e se chamam revolucionários. Eles não têm conhecimentos sólidos e acham que suas emoções bastam para chamá-las arte. Uma criança faria. É feio. Não dá para comparar com o Monet ou Renoir. E, no entanto, é esse o tipo de crítica que faziam a Monet e Renoir. Impressionismo, como gótico ou barroco, foi originalmente um termo de ridicularização. Por séculos, os pintores perseguiram uma precisão fotográfica. A fotografia tornou as cópias utilitárias obsoletas, mas os românticos estavam livres para usar essa precisão recriando cenas da natureza, da história ou da mitologia. Os realistas deram as costas às igrejas e palácios e encontraram beleza em operários quebrando pedras. Mas, até a invenção de apetrechos como bisnagas de tinta e cavaletes portáteis, os quadros eram pintados no estúdio. Os impressionistas pintavam ao ar livre. Deve ter sido a sensação dos artistas da Idade da Pedra quando pintaram fora das cavernas, ou de um fugitivo da caverna de Platão. As paisagens, as alegrias mundanas, a palpitação urbana se ofereciam aos seus olhos e falavam por eles. Eles podiam quebrar os raios de luz, captar sua vibração no ar, segui-los enquanto deslizam nos objetos e os envolvem com cor. Mas um quadro não era mais mera janela. Já Manet descobrira que o mundo da pintura tem leis naturais distintas das da realidade familiar, e a lealdade do pintor é primeiro para com a tela. Muito da história da arte moderna é a história dos desdobramentos do impressionismo ou reações a ele. Em 10 anos já havia neo-impressionistas ou pós-impressionistas insatisfeitos. A insatisfação de Cézanne com a negligência dos impressionistas à ordem e equilíbrio da arte, as formas sólidas e duráveis, levaria ao cubismo. A de Van Gogh, com sua submissão das paixões expressivas às impressões visuais, levaria ao expressionismo. A de Gauguin, com as complexidades da arte e da vida, aos primitivismos. Quando Monet morreu, Picasso já distorcia a realidade ao seu bel prazer e Mondrian a abstraía por completo. Os artistas estavam livres da tirania da objetividade para explorar seu universo interior. Muitos ousaram se dizer livres até da tirania da beleza. Mas estariam livres da tirania dos modismos, do capricho, do mercado, da massificação? Essas tentações já estavam em germe no impressionismo. Em 1910, a impressionista pioneira Mary Cassatt denunciava as obras de Monet como papel de parede, e era possível comprar seus nenúfares em barras de chocolate, cigarros ou canecas. Ainda podemos discernir o valor dessas pinturas por trás dos leilões multimilionários e da mitologia sobre seus pintores? Mas talvez haja uma razão para sua consagração por artistas, eruditos e massas. Talvez tenha sido um instante mágico que combinou a sede de liberdade individual dos artistas modernos com a devoção a ideais coletivos de beleza, verdade e nobreza dos antigos, a paixão pela expressão dos sentimentos e a paixão pela representação dos objetos, como se as visões prodigiosas de um Giotto fossem animadas pelas energias explosivas de um Pollock. Mesmo mais fiel às primeiras impressões impressionistas, Monet, já rico, famoso, com olhos octogenários e esclerosados, criaria, diluindo plantas aquáticas em reflexos de luz e cor, o impossível, a fusão da representação concreta com a imaginação abstrata. Para pincelar a história do impressionismo, convidamos Ana Cavalcanti, professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciano Miliaccio, professor de História da Arte da Universidade de São Paulo, e Sandra Leandro, diretora do Museu Frei Manuel do Cenáculo, em Évora. Luciano, vou traçar o cenário na primeira metade do século XIX, o estado da pintura na França. A gente ouve dos tratados de História da Arte sobre o romantismo, o realismo e divergências ali. O que estava acontecendo ali? Qual era o drama? Bom, durante a primeira metade do século XIX, a arte francesa era dividida entre partidários da poética romântica, partidários do neoclassicismo e grupos, que criaram poéticas
criticando uns e outros por certos aspectos. Havia uma arte chamada ligada à tradição acadêmica, que era uma arte justamente que se inspirava na grande tradição na grande tradição classicista, neoclássica, baseada no desenho, baseada na composição meditada de grandes obras para museus, de obras mitológicas, numa hierarquia de gêneros já muito definidas. Havia uma poética, ligada, pelo contrário, à cor, como, por exemplo, aquela do Delacroix, para citar o nome mais famoso dos românticos, que era toda ligada, justamente, pelo contrário, a uma poética musical fundamentada na cor, na imitação dos grandes coloristas do passado, mas, ao mesmo tempo, uma interpretação muito viva, muito ligada a uma interpretação lírica da cor. Do outro lado, existiam artistas que vinham de outras formações, que foram, de alguma maneira, foram individuados por um crítico extraordinário que foi o poeta Baudelaire, por exemplo, que olhava como românticos, e portanto seguaces do Delacroix, pintores que não eram nem muitas vezes profissionais, que vinham do mundo da caricatura, como Daumier, ou vinham do mundo justamente do jornalismo, da reportagem, do desenho de reportagem, como Constantin Guy, que o Delacroix chamou do pintor, definiu e tratou no seu escrito o pintor da vida moderna. E finalmente existiam pintores absolutamente fora da curva, como era um pintor extremamente erudito como Courbet, que porém trabalhava, sobretudo dava importância à cor na construção do quadro, tratando da realidade, digamos assim, quotidiana, da realidade ligada à vida da província, à vida dos camponeses, etc., chegando até a quadros de dimensão de museus, de quadros históricos de museus. Ana, o Luciano falou aqui da academia, e existia ali uma hierarquia, uma burocracia, né, da criação artística, da formação artística pela Academia de Belas Artes, mas existiam já insatisfações, né? Quais eram os principais dissidentes e críticos, e quais eram especialmente, quais eram as suas críticas a esses cânones acadêmicos da França na época? Eu vou fazer um pequeno desvio para responder, falando da questão dos salões, porque assim, as academias, tudo bem, a École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, lá na França, né? Escola Superior de Belas Artes, que organizavam esses salões que anualmente movimentavam a cidade, né? Eram verdadeiros eventos sociais. E, como o Luciano comentou, tinham essas tendências, né? Os partidários do neoclassicismo, os partidários do romantismo, e depois diversas tendências, em meados do século, entrando o realismo, depois... Quando você ia num salão desses, era uma verdadeira Babel, de várias linguagens diferentes, vários estilos diferentes ali. Só que eram tantos artistas querendo expor os seus trabalhos e não havia espaço suficiente. Então, tinha sempre o júri para fazer essa seleção. Então, um grande motivo de discórdia começou a ser esse júri do salão. Então, que barrava, assim, os pintores que ficavam frustrados porque o seu trabalho não entrou, e depois eles iam vir à exposição, mas, puxa, mas isso aqui é muito pior que o meu. Enfim, essas picuinhas. Então, essa grande competição que era criada nesses espaços também vai favorecer esse descontentamento. E aí artistas, não apenas o grupo dos impressionistas, mas outros pequenos grupos também começaram a surgir, grupos de aquarelistas, grupos que começam a pensar, vamos tentar outras formas da gente chegar ao nosso público, né? Que a gente está sendo embarreirado aí, a gente não está conseguindo entrar no salão. Então, na verdade, eu acho que mais do que simplesmente uma revolta contra a escola de belas artes, né, na França,
havia essa grande disputa por espaço. Paris era a capital das artes, de fato, assim, vinha gente do mundo inteiro para lá, vinha gente da França, de várias províncias francesas para estudar em Paris, mas artistas de toda a Europa para lá, e depois das Américas, inclusive da Ásia. Imagina a quantidade de gente querendo aparecer, e então acabaram tendo essa disputa por espaço. Sandra, tem uma figura, nesse contexto dos salões, tinha uma relação um pouco de amor e ódio com os salões, e é tido como uma espécie de precursor ali dos impressionistas, e até em relação ao próprio grupo dos impressionistas vai ter uma atitude independente, mas vai ser bastante influente. Eu estou falando do Edouard Manet. Né? Quais foram as principais inovações do Manet, já pensando no sentido que vão inspirar essa geração de impressionistas? Bom, o Manet tem uma série de inovações, mas aquilo que eu queria chamar a atenção foi sobretudo quando ele faz o Déjeuner sur l'herbe, quando ele pinta o Déjeuner sur l'herbe, o que sucede é que ele faz um manifesto visual da liberdade pictórica. Então o que é aquela pintura? Aquela pintura é uma paisagem? É um nu? É uma alegoria? O que é que está ali? Enquanto tínhamos tudo o que era arte muito bem organizada anteriormente, o Manet vai libertar os géneros. Portanto, deixamos de ter géneros na pintura, porque aquela pintura continha um bocadinho de tudo. Era natureza morta, era paisagem, era nu. Conseguiu causar escândalo, exatamente por mostrar uma mulher despida ao pé de uma série de senhores piquenicando, e, portanto, vem abrir uma série de pressupostos para a pintura, portanto, vem libertar. Outra coisa que ele tinha feito era trazer uma paleta mais clara e fundos, como no caso do rapaz do pífaro, assim também lhe chamamos, um fundo claro em que a figura ficava a pairar, tal como nas estampas japonesas, as estampas que estavam tão em voga e que se chamavam ukiyo-e, portanto, das figuras flutuantes, deixávamos de ter aquela noção de um quadro com um fundo preto, que eram geralmente esses quadros que entravam no salão, não é? Portanto, e o júri era muito avesso a quadros que não tivessem aquele fundo, que era quase um fundo canónico. Portanto, ele liberta a pintura. Certo, Luciano, então em 1874, os primeiros artistas, inclusive os mais conhecidos, assim, bastante conhecidos do impressionismo, Monet, Renoir, Pissarro, vários outros, se juntam ali numa espécie de associação e até em função dessa insatisfação com os salões, criam uma exposição paralela ali, que vai ter as suas repercussões. Será que nesse começo a gente pode distinguir um pouco o que eles têm em comum, as suas similaridades e também já diferenças nas suas concepções pictóricas? Sì, você sta giustamente dizendo che o gruppo che si giunta in occasione di questa esposizione di 1874 no atelier do fotógrafo Nadar, na verdade é um grupo de artistas que têm poéticas, ou de pintores que têm poéticas muito diferentes entre eles. Há uma figura central como Degas, che foi um dos protagonistas e dos organizadores, inclusive da exposição, é um pintor que continua muito fortemente vinculado ao passado clássico, neoclássico, uma interpretação do classicismo que é aquela de Ingres, que de alguma maneira si continua formando a base do pensamento. Degas é sobretudo interessado na renovação da representação da figura humana, do movimento da figura humana. Então ele de alguma maneira
si aproxima a ese grupo de inovadores, a Manet en particular, por los temas ligados a representação da vida moderna e pelas questões ligadas à representação do corpo, a conexão com a fotografia, com a escultura, que será uma questão que acompanha o Degas ao longo de todo o tempo, enquanto Monet, por exemplo, é um pintor muito mais ligado aos problemas de óptica, isto é, como usar a cor, justamente reduzir a linguagem pictórica exclusivamente aos elementos primordiais da superfície, da cor, do toque, do pincel, a utilização de cores puras, etc., que será um pouco a marca de todo o grupo. Pissarro será outro muito ligado a esse tipo de aspecto. Já outros artistas são muito mais interessados, pelo contrário, aos aspectos mais construtivos. Então, digamos, nesse sentido, podemos dizer justamente que se encontraram naquele momento artistas, sim, de poéticas diferentes, ligados a essa questão da contestação ao sistema oficial das academias. Então, dentro dessa crise, o grupo dos impressionistas, de alguma maneira, que depois foi chamado dos impressionistas, justamente por uma, como dizer, através de uma definição que pretendia ridicularizá-los, na verdade, se destacou como uma novidade absoluta sobre a qual era necessário para todos refletir, abriu uma pauta, digamos assim, para os artistas posteriores. Agora, Ana ou Sandra, será que vocês podem falar um pouco sobre o que os impressionistas assimilaram dos românticos e realistas e o que rejeitaram dessas? Em que sentido eles inovaram, em que sentido eles deram continuidade? Ana? Eu vejo bastante conexão com o realismo, né, por conta dessa lidar diretamente com a realidade vista. E aí isso me remete também às descobertas dos cientistas que estavam pesquisando as questões da visão. Então tem todo um estudo do Chevreul e outros que vão publicar descobertas até visando os pintores, a questão das cores complementares, os contrastes simultâneos das cores complementares e também a percepção das sombras coloridas. Não que um Delacroix, por exemplo, já não tivesse percebido essa questão das sombras coloridas, né? Que eu gosto de, quando eu estou dando aula assim, para os meus alunos lá, eu falo assim, gente, a próxima vez que vocês forem para a praia, olhem bastante qual é a cor da sombra das pessoas na areia. Essa sombra não é cinza, ela vai estar azul ou violeta, porque é complementar do amarelo, que vai estar mais forte ali na areia. Então, todas essas percepções que os cientistas estão apontando e os impressionistas vão estar interessados nessas descobertas científicas. Então, principalmente em aprimorar muito o seu olho, realmente olhar e tentar ver sem uma ideia preconcebida de como é uma nuvem, como é que é uma árvore. Realmente tudo é luz, tudo é essa cor refletida, e como que a passagem do dia vai modificando essas cores, como que uma cor que está perto da outra modifica também a sua percepção dela. Então, tudo isso são questões que remetem ao realismo, no sentido de você não estar pintando nada da sua imaginação, mas que você está pintando a partir dessa sua experiência real de fato. Sim, eu gostava, concordo, mas há algo que eles também diferem bastante, num certo sentido. E porquê? Porque no caso dos realistas, eles tinham um compromisso de tentar mudar a realidade, ou seja, intervir na realidade, ter uma política. A pintura era quase propaganda e tentava-se que no fundo a arte contribuísse para que o mundo fosse melhor, portanto, que não houvesse tanta diferença entre pobres e ricos. No fundo, denunciavam-se as más condições de vida. A pintura tinha essa função também, não é? As artes tinham essa função. Portanto, havia aqui um empenhamento social do artista.
enquanto os impressionistas, olhando sempre para a verdade, tentavam olhar um pouco mais e muitos deles, para a alegria de viver. Não é? Portanto, eles estavam mais preocupados, como a Ana disse, não é, com esses fenómenos ópticos, com as sensações, mais do que propriamente com uma intervenção social na cidade. Quem diz aqui a cidade diz a res pública, não é? Portanto, não estavam tão preocupados. A maioria dos impressionistas estava realmente preocupado com outras situações. Mas, como o Luciano disse, eles são todos muito diversos entre si. Um Pizarro, que era um pintor muito sólido, que também teve uma importância extraordinária neste arranque do impressionismo, não tinha de todo em todo o mesmo tipo de preocupações do Renoir, não é? Portanto, o Renoir, com a sua pintura tão sensual, sempre com aquela camada adiposa que ele põe sobre as suas modelos, etc, etc. De resto, ele sairá das exposições dos impressionistas procurando a sua via nos salões e dizendo o que é preciso é boa pintura. É também muito diferente de um Cézanne, que será pós-impressionista, mas que expõe na primeira exposição dos impressionistas, e que uma das coisas que ele fazia gala de dizer é que nós vamos fazer uma concorrência mortal aos velhos idiotas do júri do salão. Portanto, eles são todos, de facto, muito diversos, cada um vai buscar até ao Louvre, não é? Portanto, as suas raízes. Portanto, a maioria destes artistas, o mestre maior foi o Louvre, e portanto, no Louvre eles escolhiam aquilo que mais lhes interessavam. Portanto, apesar dos impressionistas quererem romper com a forma como se representa a realidade, no fundo não deixam de ter em conta alguns dos grandes nomes da história da pintura. Que tal, Luciano? Continuidades, rupturas? Eu queria fazer um comentário sobre essa questão justamente do realismo, não é? Di fatto existe un realismo temático, não é? Um realismo de temas que não foi só dos impressionistas e não foi só dos pintores realistas do século XIX. Na verdade, é uma corrente que vem, aquela de olhar para os temas do cotidiano, a representação de como se vê, não é? Algo que vem, se vocês quiserem, desde Caravaggio, cioè dizer que a pintura é o melhor pintor que representa o que se vê, exatamente, da forma dos Países Baixos. Da pintura dos Países Baixos. Mas esse é o realismo temático. Talvez a questão mais interessante dos impressionistas seja um realismo de tipo técnico, como foi dito, baseado digamos assim, na evidência científica. Isto é, reduzir a pintura à sua realidade pura, que é a cor, não é? A pintura é uma realidade enquanto cor. Você traduz a pintura através justamente da sua manufatura com a cor. O pintor traduz essa realidade nesse sentido. Então, talvez a questão que torna o impressionismo tão central, inclusive dentro da construção da história da arte, pelo menos até a década de 70, 80, é a questão de com todos os seus limites, naturalmente, não querer ver nos impressionistas artistas puramente revolucionários, que não foram, mas a questão central é da cor, cioè fazer da cor a estrutura do quadro, cioè a imagem é feita de cor, a imagem é feita, os valores de luz, de volume, de distância, de, como posso dizer, de perspectiva, de iluminação, são todos dados exclusivamente pela cor, pela relação do pintor com a superfície, através do toque,
técnica. E é isso, digamos assim, que talvez seja o que torna esses artistas tão importantes para os artistas que vêm depois, cioè de ter entendido isso e tentado interpretá-los de uma forma a realmente renovar a linguagem da pintura posterior. Agora, vejamos, a gente vai chegar na pintura posterior, mas eu queria talvez andar alguns passos para trás, talvez séculos para trás até, porque se a gente considerar, por exemplo, um aspecto mais saliente e evidente assim, para a intuição popular do estilo impressionista, que são as pinceladas aparentes, esse aspecto meio inacabado das obras, esboçado, né, das pinturas, já existiam pintores que utilizaram essa técnica, técnicas similares, né? Posso citar alguns assim, Tintoretto, El Greco, Rubens, Frans Hals, o próprio Delacroix, e sobretudo mais proximamente a eles o Turner, né, na Inglaterra. Vocês veem alguma influência consciente desses pintores antigos nos impressionistas e eventualmente alguma inovação em relação a esse estilo, a essa técnica pictórica? Bom, Sandra. Eu vejo com bastante nitidez no caso do Degas, não é? No caso do Degas é um caso paradigmático quando ele vai a Londres e vê a pintura do Turner, a pintura dele muda. Portanto, se nós costumamos dizer que o impressionismo tenta dar sempre a atmosfera das coisas, conferir a atmosfera das coisas. Aquela pintura do Turner foi essencial para o que o Degas fez depois. Este é um dos casos, mas há mais, naturalmente, para apontar. E vocês veem, a gente falou de inovações científicas, descobertas ali, cromáticas, ópticas. A fotografia, vocês veem algum impacto sobre o trabalho, a poética, a estética desses pintores? Tem alguma... Certamente. Ana? Certo. Tem uma questão do enquadramento, né, que às vezes a gente vê uns quadros em que tem um personagem que você só vê um pedaço, o personagem está saindo daquela moldura, porque isso também pode ser uma influência da fotografia, e às vezes uma coisa de chapar o claro escuro e não modelar tanto, que também pode vir da fotografia. Agora, na verdade, assim, a fotografia já estava aparecendo nos ateliês, mesmo sem ser com os impressionistas. Mesmo pintores mais acadêmicos, digamos assim, eles também já estavam fazendo uso da fotografia. Agora, sobre a pergunta anterior, da paleta muito clara, que o Luciano também estava comentando sobre essa questão dessas cores muito vivas, eu me recordei agora de umas frases, por exemplo, do Monet, dizendo que esses acadêmicos, eles falam mal da gente, mas estão roubando as nossas ideias, porque, na verdade, o clareamento das paletas vai se espalhar. Então, assim, a influência dos impressionistas não será apenas com artistas revolucionários, audaciosos, vai ser uma influência muito, muito extensa, inclusive entre pintores mais tradicionais. Então, nos salões, vão começar a aparecer todas as pinturas de vários estilos, mas tudo mais claro. Né? Houve até um crítico que disse assim, nossa, parece que lavaram tudo, e esse salão está tudo muito mais claro. A gente está mais ou menos na metade do nosso encontro e tem uma característica interessante, Luciano, que, ao contrário, a gente falou do classicismo, romantismo, que são movimentos ou momentos da história da arte que envolvem todas as artes, né? O impressionismo é especificamente pictórico, embora a gente possa até falar, eventualmente, você falou de esculturas do Degas e não sei se a gente pode colocar o Rodin nesse grupo, podemos especular sobre isso, mas em princípio é um movimento pictórico, né? Então, considerando essa especificidade, qual você vê como as grandes inovações na arte de criar imagens desse movimento, né? Qual é o antes e o depois do impressionismo? É uma bela pergunta, mas a questão me parece ligada, assim, você citou o
impressionismo surge, digamos assim, é um movimento pictórico, mas na verdade ele cria as bases para uma percepção diferente de todo o fenômeno da representação. De forma consciente ou inconsciente, ele coloca uma pauta que será de alguma maneira vista, será adotada, por exemplo, por escultores, como será o caso do Rodin, você estava falando, o caso do italiano Medardo Rosso, não é? Qual é o que um escultor, que permitem a esses escultores também de desconstruir a ideia de escultura e de repropor essa ideia de uma outra forma. Então, até eu posso citar casos como de um crítico italiano da década de 30, Edoardo Persico, que dizia que, na verdade, o impressionismo é também o fundamento da arquitetura moderna, porque ele está na base justamente de uma nova maneira de ver a percepção e como justamente você usa, cioè como você reconstrói essa sua percepção através, de um lado, do uso da cor, mas do uso também de todas as outras técnicas artísticas, não é? Então, ter colocado no centro a luz, a percepção, como os fenômenos centrais da pintura e da arte em geral, eu acho que faz que ele seja realmente um fenômeno que sim, isso foi visto com clareza pela historiografia da arte da década do pós-guerra. Existe essa centralidade do impressionismo como pauta de um desenvolvimento, digamos assim, posterior da arte e não só da pintura nesse aspecto, tendo, digamos assim, reduzido a pintura aos seus elementos essenciais, isto é, a cor, a superfície e a percepção. Uhum. Uma outra especificidade para criar o quadro aqui é que o impressionismo é um pouco como o jazz, né? Um estilo, um gênero que surge nos Estados Unidos, mas que depois vai se mundializar, por assim dizer, né? O impressionismo também vai ter reverberações no mundo inteiro, mas nasce especificamente na França, tem a característica nacional, né? O que vocês veem na cultura francesa de propício a essa onda criativa? Sandra? Eu posso fazer uma espécie de contraste em relação a Portugal. Se nós vemos no impressionismo a dissolução, muitas vezes, da representação, portanto, as imagens começam a dissolver-se, começa a existir uma pintura, mas não só pintura, também outras artes em que os contornos estão dissolvidos e não são tão concretos. A própria luz francesa acaba por ajudar a que isso suceda. Portanto, a arte começa a afastar-se do seu ser retiniano, portanto, afasta-se da retina, vai-se afastando da retina. Enquanto em Portugal o que sucede é que nós praticamente não tivemos impressionismo. Nós passámos do realismo, que também tivemos pouco de resto, mas passámos sobretudo do naturalismo para um modernismo. E, habitualmente, explica-se pela concretude da nossa luz. Portanto, temos uma luz tão forte que coisifica tanto as coisas que não é tão propícia a essa dissolução das formas. Agora, Ana, a gente está aqui tratando de uma maneira meio genérica, né, dos impressionistas, mas o Luciano já deixou bem claro desde o começo que você tem várias distinções, inclusive no grupo figuras muito independentes, assim, né, o Degas, Caillebotte, que foi um que ajudou bastante ali, o próprio Cézanne. Agora, rapidamente também vai surgir uma geração que a posteriori a gente chama de neo-impressionistas, de pós-impressionistas, não necessariamente chamava assim, mas uma nova geração ali, né? O que essa nova geração, pensando ali no rótulo neo-impressionistas, né? O que tem de novo, de neo, o que eles estão
inovando ali em relação à primeira geração desses pintores? Tá. No caso dos neo-impressionistas, eles mesmos vão se dar esse nome. Os pós-impressionistas não, mas no caso dos neo-impressionistas, Paul Signac e o Georges Seurat, que vão participar nas últimas exposições, já na década de 80, participam de exposição do grupo dos impressionistas, mas eles vão começar a achar que tem que ser mais científico ainda, que ainda há uma carga de subjetividade na pintura dos impressionistas. Então, eles vão propor um método, que é a técnica do pontilhismo, que é realmente fazer minuciosamente, você vai decompor aquelas cores que você está vendo na natureza, nesses pontinhos de cor. Então, na verdade, assim, uma pintura neo-impressionista, ela durava mais de um ano para ser feita, principalmente naqueles grandes quadros, né, que às vezes alguns fizeram quadros bem de grandes dimensões, impossível de ser feito rapidamente. O que é diferente da pintura dos impressionistas, que pelo menos idealmente, seria para ser uma pintura rápida, né, diante do motivo. E isso também eu gostaria de introduzir, que tinha pensado que seria uma coisa interessante da gente comentar, é que, tudo bem, alguns críticos vão massacrar, né, os impressionistas, falando isso apenas são borrões, é uma arte infantil, é uma arte que não está acabada, mas desde o início eles já vão ter alguns defensores. E às vezes esses críticos defensores vão criar certos dogmas. Então, eu me lembro de um texto, se eu não me engano é do Duranty, mas talvez seja algum outro crítico, dizendo assim, que o impressionista não tem ateliê. O ateliê é só para guardar os quadros. Ele vai sempre completar o seu quadro inteiramente ao ar livre. E sobre a fotografia, eu concordo com a Sandra, né, que ela estava comentando assim, como que esse fato da fotografia ter aparecido, de repente foi um estímulo a mais para esses pintores trabalharem melhor ainda a cor. E o que a pintura tem de diferente que a fotografia ainda não tem? A cor. E o que a gente também tem? A questão da mão. A gente trabalha com as nossas mãos. Então, deixar a marca dessa fatura, desse gesto, essa marca está ali. Então, são essas pinceladas aparentes. Luciano, e os chamados pós-impressionistas, que esse sim é um termo a posteriori, né? Mas até porque eles tinham ali caminhos muito singulares, cada um deles, né? Van Gogh, Cézanne, Toulouse-Lautrec, talvez, Gauguin. O que eles assimilam dos impressionistas? E vamos tentar falar um pouco também sobre essas variações nos caminhos estéticos que eles vão trilhando ali, né? A partir dessas bases. Sim, na verdade, todos eles têm em comum interpretações diferentes da poética impressionista, sobretudo ligada à questão da autonomização da cor. Isto é, a cor é a percepção, a cor é a superfície, entendidas como os elementos básicos da expressão na pintura. Na escultura e na arquitetura eles buscarão outros elementos básicos, mas no caso da pintura, o impressionismo individua essas questões e, como disse a Anna, justamente não é secundária a questão do pintor tentar reproduzir na cor a impressão, ou melhor, a percepção imediata das coisas. Isto é, a pintura en plein air é de fato uma característica muito importante para muitos deles. Por outros menos, você citou justamente Degas, Caillebotte, que não são pintores ligados ao motivo, mas são ligados, porém, a essa questão da fotografia, da questão da luz, não é? da reprodução da sensação luminosa, dada, porém, sempre através da cor. Agora, no caso dos pós-impressionistas, cada um se encaminha numa direção, numa interpretação diferente, mas sempre partindo dessa questão da autonomia da cor como elemento construtivo. No caso do Cézanne, isso se torna evidente, a construção do quadro, ele busca algo que possa ser individuado quase como um novo classicismo a partir dessa cor, a criação de uma estrutura da sensação através da cor, uma estrutura da percepção através da cor. No caso do Gauguin,
o valor psicológico dessa cor autônoma, que o leva a buscar, por exemplo, na arte do passado, desde os egípcios, a arte popular, até a arte justamente de Tahiti e das ilhas do Pacífico, a expressão, a cor como um elemento de expressão dos sentimentos e dos, digamos assim, das pulsões, se poderia dizer, inconscientes da humanidade. E Van Gogh também, digamos assim, não por acaso Gauguin e Van Gogh foram praticamente muito próximos durante muito tempo. Esse valor psicológico, essa questão da cor como possibilidade de expressão psicológica através da percepção, da estrutura da percepção, faz com que cada um comece a dar valor a outra coisa. No caso do Van Gogh, por exemplo, a gestualidade na pintura. O fatto di che a cor pura è data attraverso di gestos, di percursos na tela, che espressam também como posso dizer, o estado de alma do artista em relação àquele dado da percepção que pintores como Monet e como Pissarro, por exemplo, expressavam através do toque, não é? Do toque do pincel. In Van Gogh, che vem de uma experiência gráfica differente, evidentemente isso se torna uma outra forma de viver essa questão da cor, mas a pauta continua a mesma, os motivos continuam os mesmos. Por isso, pós-impressionistas, no sentido que eles pegam do impressionismo algumas questões centrais e as interpretam de maneira a abrir novos caminhos. Agora, Sandra, mesmo na própria crítica da época, eles falam, tem umas mulheres aí, se cria... E de fato tiveram figuras prodigiosas, né, nesse grupo. Na história da pintura, às vezes você tinha uma ou outra mulher, mas ali, como grupo mesmo, você tinha essa relação com mulheres pintoras. O que elas trazem para a sensibilidade feminina ali? O que elas trazem de novo para essa aventura estética ali que está em curso? Bom, é verdade que naquela altura já havia muito mais mulheres artistas do que há alguns tempos atrás, mas não deixou de ser uma novidade. Aliás, o Gustave Geoffroy acabou por designar 3 delas como as 3 grandes damas, da pintura. Uma delas foi a Berthe Morisot, que esteve muito próxima do Monet. Foi o Corot que a levou a pintar ao ar livre. E é depois, e nós sabemos como foi tão importante e como o impressionismo nasce também bastante daquela relação que existiu entre o Monet e o Renoir de irem pintar para o ar livre. E quando o Monet conheceu a Berthe Morisot, foi ela que o convenceu a vir também mais para o ar livre. Foi ela também que o ajudou a aliviar a paleta, ou seja, a tornar a paleta mais clara. Foi ela. Portanto, trouxe isso para a pintura, aqui para um dos precursores. Mary Cassatt é uma americana, nasceu na Pensilvânia, vou ser um bocadinho mais rápida, tornou-se amiga de Degas e de Pissarro, que foram de resto também os seus tutores, e ela vai ser uma espécie de apóstolo do impressionismo nos Estados Unidos da América. De resto, uma das suas obras vai ser a primeira obra impressionista a ser vista nos Estados Unidos da América. Portanto, vai ser uma difusora do impressionismo. A Marie Bracquemond veio de um meio social bem distinto destas 2 figuras anteriores que mencionei. Um meio menos favorecido economicamente, de resto chega a ser discípula de Ingres, e portanto o Ingres, que era um neoclássico e que tinha aquele amor pelo desenho e tudo era estruturado a partir do desenho, ela começa a achar que não era suficiente, que havia, lá está, a chamada da cor, a cor estava a chamar por ela. E de facto
a partir do final dos anos 70 e até aos anos 90, ela muda para o impressionismo e tem uma expressão importante no impressionismo. Falando agora só um bocadinho dos temas, não é? Muitas delas trabalham temas bastante intimistas, algumas relacionadas com a maternidade, mas há um outro tema muito interessante, que é o tema da visão. E muitas vezes se diz que, em relação ao Monet era um olho, mas que olho, estas mulheres muitas vezes vão também pôr mulheres a observar, seja no teatro, seja noutro momento qualquer, mas são as mulheres que observam, as mulheres que estão a ver. Agora, podemos falar um pouco sobre a influência, a reverberação do impressionismo na cultura, no ideário cultural da época, de uma maneira geral? Que tipo de influência ele exerce? Talvez em outras artes, se a gente puder voltar a falar disso, até que ponto ele influencia, por exemplo, o fazer poético, a música. Talvez, não sei, vocês veem essas influências? Ana? Uma coisa bem interessante que aconteceu comigo quando eu estava estudando o impressionismo no Brasil, que eu fui recorrer aos jornais, né? Então, assim, a palavra impressionista virou moda no final do século XIX. Então, diziam assim, esse crime foi um crime impressionista. Um acidente impressionista. Eu ficava perdida, eu falei, meu Deus do céu, eu estou querendo saber de pintura impressionista, e toda hora vem falar de impressionismo em outros casos. Então, a gente percebe então, que isso realmente entrou no vocabulário das pessoas na época. E às vezes de uma forma crítica, dizendo isso aqui, essa é apenas uma crítica impressionista, quer dizer, uma crítica não fundamentada. Ma como era um crime impressionista? Agora me fez vir curiosidade. Agora está difícil de entender, já passou a gíria, né? Mas, na verdade, eu só estava me ou era um crime impressionante e eles passaram a dizer impressionista. É muito interessante, acho. Mas, digamos, certamente, porém, para sermos breves, eu acho que tem, digamos, se usa com uma certa facilidade esse termo impressionista também no campo, por exemplo, da música, quando se fala justamente da música di Debussy ou di Satie, de outros artistas mais ou menos contemporâneos. Si fala disso na literatura, às vezes, não é? Sobretudo em formas poéticas, de artistas que foram, de fato, próximos dos artistas impressionistas. Estou pensando a Valéry ou a Mallarmé, por certos aspectos, não é? Ou no campo do realismo Zola, por certos aspectos, a sua proximidade, sobretudo com Manet, na verdade. Não sei se ele estenderia a sua simpatia também para os artistas como Monet ou Pissarro, que eram de outros, mas talvez, se a gente se pergunta por que do uso desse termo, assim, talvez um fato unificante é que, como o impressionismo na pintura significou a desconstrução das formas tradicionais a partir de uma análise dos elementos, a partir de questões ligadas à ciência, ligadas também a uma questão de, se vocês quiserem, de linguística, de determinadas questões, assim, na literatura, na música, esses artistas representaram, de fato, uma desconstrução das formas tradicionais, tanto nos gêneros, como foi dito, como também, digamos assim, na própria estrutura, na gramática das questões. Cioè, por estranho que possa parecer, por exemplo, certos poemas do Mallarmé poderiam ser, porque, digamos assim, justamente por serem baseados em estruturas e não em representações realísticas ou em significados realísticos e lógicos e racionais, podem ser talvez aproximados a certas telas impressionistas. Acho que isso que você falou até traz a questão que eu queria colocar, porque no começo do século XX você tem ali uma explosão criativa, um festival de ismos, futurismo, surrealismo, cubismo,
E como que o impressionismo, de alguma maneira, influenciou esses movimentos, e talvez em que sentido eles também seriam uma reação ao que o impressionismo apresentou ali, né? Sì, positivamente o negativamente, non ha movimento che esiste a partire giustamente da chegada da exposição impressionista do fatto da pauta collocata pelos impressionistas, non ha movimento che non si posizione em relação a isso, em relação à desconstrução, em relação à renovação da tradição. Muitas vezes justamente até negativamente os impressionistas são justamente condenados, por exemplo, por muitos movimentos como cubistas, futuristas, etc., enquanto acusados de serem efêmeros. Mas isso é uma crítica superficial, porque se baseia simplesmente sobre a questão que os quadros impressionistas pretendem representar percepções instantâneas, não é? Portanto, inclusive como posso dizer, preservar essa instantaneidade que se torna muito complicado do ponto de vista pictórico. Mas as questões, todos eles partem dessa questão, todos eles partem dessa pauta, isto é, a desconstrução da pintura a partir de seus fenômenos primários, a luz, a pintura, a luz, a cor, a superfície, a percepção instantânea, etc., que depois são interpretados de forma muito diferente, naturalmente com poéticas, com intenções muito diferentes. Diria que por isso, assim, existe essa centralidade desse movimento. Será que a gente pode fazer uma rodada final? Se vocês puderem falar, acho que tem várias coisas, eu vou jogar na mesa e vocês escolhem, mas desde da influência do impressionismo em outras culturas, em outros países, ou o legado do impressionismo para a história universal da arte, ou releituras ao longo do século XX até a nossa época. Enfim, Sandra. Eu se calhar vou pegar numa outra coisa ainda, Tá, que foi ótimo. uma outra pergunta que o Marcelo há bocadinho fez, porquê em França, não é? Porquê em França? E pegar novamente nesta situação da literatura impressionista, da música impressionista. Lá está, aqueles escritores que o Luciano acabou por mencionar, o Mallarmé, mas também o Rimbaud, e assim, o que é que eles faziam no fundo? Eles valorizavam as emoções e as sensações, e era isso que a pintura também fazia. O que é que um Ravel músico compunha, um Albéniz ou uma Lili Boulanger, etc. Portanto, era nesse domínio das sensações e em relação à poesia, como é que soavam as palavras, portanto, que musicalidade é que as palavras tinham. E, portanto, aí havia uma compreensão, e esta compreensão realmente estava muito a par, quer na literatura, quer na música, quer na pintura. Portanto, aquela homenagem aos dias felizes que o Renoir, por exemplo, não é, fazia, nós encontramos-la também expressa em música e em poesia. E creio que não é por acaso que isto acontece de facto em França. Perfeito. Ana Cavalcanti? Isso que a Sandra falou me lembrou também, não sei se isso é comum, mas enfim, me lembrou do Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido, que são pequenas observações de pequenos detalhes da vida, em vez de ser uma narrativa histórica de grandes heróis e grandes aventuras, mas pegando uma certa auto-observação, né, de cada um desses indivíduos. E eu acho que isso também está a partir ali da pintura impressionista,
não apenas com eles, mas, enfim, um abandono dessas grandes narrativas e de questões didáticas. A Sandra também tocou nisso, um pouco anteriormente, em vez de querer ensinar coisas, mas sim de colocar na tela essas sensações, essas observações do dia a dia. Então, vai cada vez mais chegando ao indivíduo. E aí eu acho que eu acho que isso é um efeito cultural geral, assim, de se perceber a psicologia de cada um, e isso, de repente, vai ser também explorado por esses pós-impressionistas e arte moderna em geral. Então, a figura do artista, a sua arte sendo feita a partir da sua individualidade, né, das suas sensações, dos seus pensamentos, da própria auto-observação de cada um, e do prazer de estar vivo, né, de cantar essas sensações e colocar não grandes ideias e grandes pensamentos, mas o dia a dia, e de uma forma, a beleza que existe em cada um desses momentos. Perfeito. Luciano? Eu achei muito bem colocado, muito bem lembrado e colocado esse tema de Proust, não é? Da literatura de Proust, como um dos, digamos assim, legados do impressionismo, e a gente não deve esquecer que na própria recherche do Proust aparecem pintores que frequentemente são identificados como os mestres impressionistas. Então, certamente é uma poetica che teve un impatto estremamente importante. Agora, uma coisa che queria terminar dizendo o seguinte: justamente durante muito tempo na historiografia da arte o impressionismo foi identificado com esse inizio da modernidade, com esse começo da modernidade, da linguagem moderna da arte, eccetera, eccetera, che francamente começou a se tornar até um pouco cansativo, porque em muitos casos você encontra na Itália, assim como no Brasil, em Portugal, em outros países, a pergunta do historiador da arte é: mas fulano é impressionista? E foi ele que introduziu o impressionismo no Brasil. Mas ciclano, será que era impressionista? Mas será que os macchiaioli italianos anteciparam ou acompanharam os impressionistas? Que são todas perguntas, na verdade, sim, interessantes, mas digamos que deveriam hoje ser um pouco ultrapassadas, porque a historiografia, graças a Deus, foi muito mais para frente, investigou outros aspectos, como aqueles que a gente estava colocando, que são certamente importantes, e, sobretudo, entender que, por ser um fenômeno que aconteceu justamente em Paris, por ser um fenômeno que abriu, como eu disse, uma espécie de pauta a ser interpretada, a ser pensada, etc. Ele reverberou praticamente em todos os outros centros artísticos, desde o Brasil a, digamos assim, aos Estados Unidos, como foi dito, a outras nações, a Itália. A gente não deve esquecer que italianos participaram também, podem ser incluídos nesse grupo, como Zandomenici, como De Nittis, não é? Pintores que na verdade tinham uma formação italiana, entraram em contato com o grupo dos artistas, quais nem todos. Zandomenici falou, digamos assim, foi próximo ao Degas. Então é preciso hoje, acho, abrir um pouco essa ideia, não é, do grupo fechado, e pensar essa circulação das ideias dos impressionistas e do impressionismo, e quais foram os meios, inclusive, que levaram ao conhecimento em vários países, porque isso também, e quais foram os usos que foram feitos desses meios, ou dessas pinturas. Um país que demandava decoração arquitetônica certamente não podia utilizar a pintura impressionista no quadro de Cavalletti, outras questões desse tipo. Então, talvez isso abra para perguntas novas, realmente, nesse momento. Talvez hoje que estamos comemorando
um aniversário, não é? 1874. Acho que são 150 anos, exatamente, da exposição do Nadar. Talvez seja chegado o momento de refazer um balanço, não é, dessas questões e recolocá-las como, digamos assim, a questões extremamente atuais ainda. Não, ótimo, eu acho que espero ter a oportunidade de colocar essas questões em outras edições, mas a de hoje, o nosso tempo infelizmente acabou. Eu agradeço Luciano Migliaccio, Ana Cavalcanti, Sandra Leandro e agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.